E a gente já começa falando dessa semana com expectativa, uma semana de muita decisão lá em Brasília. Estamos há quase um mês depois do segundo turno, né? E esses rearranjos cada vez mais assentados, cada vez mais confirmados. A bancada do PL, por exemplo, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, marcou um jantar para essa semana para definir o posicionamento da legenda em relação à chamada PEC do estouro, que está sendo elaborada pelo gabinete de transição do novo governo e precisa ser aprovada pelos parlamentares. O pessoal do partido do PL deve se reunir na terça-feira e a Bessi Cavalcante, ao vivo com a gente, direto de Brasília, já tem os detalhes, né, Bessi? Muito bom dia para você. Qual a expectativa para esse encontro aí na capital federal? Bom trabalho. Muita expectativa mesmo. Bom dia, Stephanie, para você e para todos que acompanham a gente aqui na CNN nessa manhã de domingo. Olha, esse jantar que deve acontecer na terça-feira, teria sido organizado, né? Os parlamentares do Partido Liberal teriam sido convidados pelo presidente do partido, Valdemar Costa Neto, para esse jantar. Essa é uma apuração do Rudá Moreira aqui da CNN, e o partido que já se posicionou como oposição ao novo governo iria tratar nesse jantar justamente sobre a chamada PEC do estouro, que deve acomodar no orçamento do ano que vem o Bolsa Família, que ficaria fora do teto de gastos. Um sublíder do partido, ouvido também aqui pela CNN, só que de forma reservada, disse que ainda não há nenhuma conversa dentro do partido para travar essa pauta lá no Congresso. No entanto, o partido deve se posicionar, né, deve fazer oposição sim ao texto como ele tem sido ventilado hoje. A gente ainda não teve esse texto apresentado, mas o partido já colocou dentro, né, como eu falei, de forma reservada, já se colocou como oposição a esse texto. Esse jantar deve acontecer exatamente na terça-feira, o dia que foi colocado pelo senador Marcelo Castro, né, que é o relator do orçamento para 2023, para a apresentação desse texto, que, como eu falei, ainda existem alguns impasses, né, em relação a tanto ao valor que deve ficar fora do teto, deve ultrapassar aí 190 bilhões de reais, e também qual o período, né, que essa medida deve durar. A assessoria do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, não confirmou esse jantar de forma oficial, mas o que a gente tem visto e o que a gente conseguiu apurar é que, de fato, deve haver essa reunião, né, essa discussão entre os parlamentares do PL em relação a essa proposta de emenda à Constituição, que, como eu disse, deve acomodar o Bolsa Família fora do teto de gastos para o orçamento de 2023, e que há vários impasses, principalmente em relação ao valor da proposta de emenda à Constituição, quanto que ela vai ultrapassar o teto de gastos e também por quanto tempo ela vai durar. Há uma expectativa de que o presidente Lula venha a Brasília amanhã exatamente para tentar amarrar, né, fazer entrar um consenso entre o governo que foi eleito e exatamente os próprios congressistas, né, para que esse texto consiga ser apresentado e ande, porque o governo eleito corre contra o tempo para que essa proposta de emenda à Constituição seja aprovada no Congresso até meados de dezembro, como a gente vem acompanhando aqui. A gente segue acompanhando aqui de Brasília essas discussões e volta ao longo da nossa programação com qualquer novidade, viu, Stephanie? Volto com você.